Neste vídeo, eu estarei citando 7 mulheres e 7 características que todas elas tinham em comum. Foram mulheres famosas na Bíblia que marcaram uma história. A vida de alguma delas, ou de várias delas, foi transformada assim, 180 graus para melhor por causa dessas características que elas tiveram. Então eu te convido a se comparar com elas e tentar imitá-las. Porque a nossa vida, ela só é transformada quando nós nos comparamos com alguém que está melhor que a gente e que a gente tenta imitar e crescer com elas. Então fica até o final, que eu acho que você vai gostar desse vídeo. Quarta característica que eu quero trazer aqui é trabalho. Mulheres que trabalhavam, mulheres que não eram preguiçosas. Quando Ruth chegou nesse novo país, nova cultura, nova língua e tudo, e começou a pedir emprego, ela literalmente começou a pedir emprego. A Bíblia fala que ela trabalhava de manhã até a noite. Essa mulher trabalhou demais para sustentar ela e a sua sogra. Como elas eram viúvas e estavam pobres, tinham perdido tudo, não tinha ninguém para sustentar e para cuidar delas. Então ela acabou se tornando a principal fonte de renda da sua casa, ela e a sua sogra, e trabalhou muito. E o trabalho que Ruth estava fazendo era de lavoura, era lá na lavoura, lá na plantação, o dia inteiro, no calor. O segundo exemplo aqui é Rebeca. Rebeca, quando se ofereceu para dar água para o servo de Abraão e para dar água para os camelos, eu não sei dizer aqui agora, não fiz a minha pesquisa, quantos litros de água um camelo bebe, mas ela deu de beber para o servo de Abraão e para todos os camelos. É muita água, gente. E a Bíblia fala que ela descia até a fonte e voltava. Então havia um poço, você desce o baldinho lá naquele poço e sobe cheio de água e leva para os camelos e para o servo de Abraão para beber água. É muita água, gente. Sara, o próximo exemplo. Quando Abraão recebe uma visita muito importante, Sara rapidamente trabalha, junta uma equipe, faz uma janta, faz uma comida, prepara um jantar, recebe visitas. São mulheres proativas, mulheres que trabalham, mulheres que têm experiência e sabem o que estão fazendo. A mesma coisa aconteceu com Abigail. Quando ela foi de encontro ao rei Davi para salvar a sua própria vida e a sua casa, ela prepara um banquete, ela junta uma equipe enorme para alimentar 400 homens. Gente, precisa de uma logística bem maravilhosa para rapidamente preparar comida e fazer um banquete para alimentar 400 homens famintos. Pensa só, não é para qualquer mulher, não é para uma mulher preguiçosa. Quinta característica, mulheres que tiveram que esperar. Gente, se você é só um pouquinho agoniada e gosta das coisas assim feitas bem rápidas, igual eu, toca aí, somos nós. A gente precisa aprender a ter paciência e saber esperar. Vamos lá aprender com essas mulheres? Primeiro, Esther ficou 1 ano lá em tratamentos, em belezas para poder se encontrar com o rei. Vários concorrentes, possíveis, lindas concorrentes ali com ela. Ela teve que esperar o rei escolher ela. Ela teve que esperar a sua vez de encontrar com o rei. E Esther sabia tanto esperar que essa não foi a primeira vez que ela teve que esperar. Quando o decreto de morte foi anunciado, ela decidiu esperar 3 dias, fez jejum para poder se encontrar com o rei. 3 dias em jejum, sem água, sem comida, orando ao Senhor por um milagre. E quando ela finalmente se encontra com o rei, ela ainda esperou 2 dias para fazer o seu pedido. Se fosse uma mulher muito agoniada, já ia logo desesperada apresentar o seu pedido, a sua petição, o seu desejo, o seu clamor. Mas ela não, uma fonte de sabedoria, esperou a hora certa, o momento certo e falou do jeito certo. Leia essa história e aprenda com ela. Segundo exemplo de esperar é Ruth. De novo, depois que Ruth tem uma conversa franca ali com Boaz, que se tornaria o seu marido, ele dá a sua palavra. Ok, eu vou me casar com você. A partir dali, Ruth não faz mais nada, absolutamente nada. Ela fica quieta na dela e ela espera o homem agir. Se ele é um homem de verdade, se ele deu a sua palavra, ele vai cumprir. E ela fica quieta. Ela espera. Outro exemplo que eu quero dar é Sara. Sara já estava numa idade muito avançada, tinha um sonho de ser mãe. E Deus diz para ela, você será mãe. E ela teve que esperar. Ela esperou, junto com o marido dela, Abraão, 25 anos. Nesse período de 25 anos, Deus estava tratando com ela e com o marido dela aqui dentro. Haviam coisas que eles precisavam mudar aqui dentro para estarem prontos para receber a bênção. É igual você não dá uma faca afiada na mão de um bebê, não é mesmo? Dá um exemplo bem
dramático aqui. Você precisa estar pronto para sua promessa chegar. Deus, ele é sábio. Existe um tempo para todas as coisas. Por isso, vamos aprender a esperar. Mas o momento de espera, ele não precisa ser uma coisa passiva, você ficar lá de braço cruzado sem fazer nada. Não, você vai tratar com você mesmo, vai deixar Deus tratar com você, vai ser transformado de dentro para fora, porque quando o seu milagre, a sua promessa, a sua resposta da oração chegar, você está pronto e não vai estragar nada. Uma outra mulher que eu ainda não havia citado, mas que a história dela, meu Deus, por favor, leia essa história. É a história de Lia, uma mulher que não era bonita, mas que tinha uma sabedoria e ela esperou o amor do seu marido. O seu marido havia se casado com ela e com a irmã dela, mas ele, Jacó, amava muito mais a irmã dela do que ela. E ela fez de tudo para conquistar o amor do marido dela. E demorou, mas ela esperou. Uma outra mulher que eu ainda não havia citado aqui é Tamar. Ela havia se tornado viúva e ela ia se casar com o cunhado dela, o próximo irmão do marido dela, porque isso era costume da época e estava na lei. O seu sogro prometeu que ia fazer isso acontecer e ela esperou a promessa. Esperou, acabou esperando um tempo até grande, mas no final das contas tudo dá certo, mas ela teve que esperar. Outro exemplo é Maria, mãe de Jesus. Quando ela diz sim e ela fica grávida, o seu prometido marido José começa a pensar na possibilidade de abandoná-la e a Bíblia fala que ela não fez nada. Gente, se você olhar lá, Maria ficou quieta, ela não fez nada e ela esperou Deus falar com ele. Talvez ela estivesse pensando, se esse negócio realmente é de Deus, então Deus vai falar com esse homem. E quem sabe ela estivesse pensando, e se esse homem realmente me deixar e eu me tornar uma mãe solteira aqui nessa época, então Deus vai prover. Essa mulher teve que esperar uma solução, uma resposta que só Deus poderia dar. Raabe, a prostituta lá do livro de Josué, também teve que esperar. Ela cumpriu a sua parte da promessa, a sua parte da parceria. E quando o povo de Israel vem atacar a cidade, ela teve que esperar para ser salva, para não morrer. O povo de Israel havia prometido, você nos ajudou, então agora nós vamos te ajudar, nós vamos salvar a sua vida. E ela teve que ficar ali, dentro da casa dela, o mundo inteiro literalmente caindo ao redor. Ela teve que esperar que o povo de Israel, que Deus fosse fiel com a parte dele da parceria. E lógico, eles foram. E o último exemplo aqui de dentro da característica esperar que eu quero trazer é a Abigail de novo. A Abigail estava em um casamento muito infeliz. Ela sofria muito com um marido bipolar. Talvez, com certeza, né, em alguns momentos ela devia pensar, meu Deus, por que eu casei com esse homem? Nossa, que marido terrível. Que homem que me faz sofrer, que me faz passar por vergonha. Porque ela passou por vergonha na frente de Davi, o homem que se tornaria o rei Davi. Mas ela teve que esperar. Ela foi fiel àquele homem, ela foi fiel àquele casamento até que a morte os separou. Porque nesse caso, realmente, ele morreu e a morte veio separar eles. Mas ela teve que esperar e ela foi fiel. A sexta qualidade que eu quero trazer aqui pra você é de dizer sim pra Deus. Todas as mulheres que eu citei o nome, algumas que eu vou citar agora, disseram sim para aquilo que Deus queria fazer, pro propósito de Deus. A primeira mulher que eu quero citar foi Rebeca. Não sei se eu citei ela aqui ainda, mas Rebeca disse sim para se casar com um homem que ela nunca tinha visto na vida, em um país que era diferente do dela, e ela disse sim. E a partir daí, ela entrou para a genealogia de Jesus e para a família dos patriarcas. Outro exemplo que eu quero trazer é Raquel e Lia, as duas irmãs que se casaram com Jacó. Quando Jacó, o seu marido, chega e conta, olha, eu quero voltar para minha terra, Deus tem algo para mim lá. O que elas disseram? Sim, elas toparam a parada. Deixaram o seu pai, deixaram a sua parentela, a sua cultura, o seu país e foram para outro lugar, seguindo o seu marido e seguindo um chamado de Deus. Outro exemplo aqui é o de Raabe. Sim, aquela Raabe prostituta da cidade de Jericó. Ela disse sim pro propósito de Deus, mentindo pro rei da sua cidade, mas para ajudar o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito, que o povo de Israel conquistaria aquela cidade. E essa mulher, tão simples, foi usada por Deus para que essa promessa se cumprisse. Outro exemplo, citei aqui já a Ruth, mas a parte quando ela fala sim para seguir Noemi, ela deixou a sua terra, os seus deuses, ela acabou se convertendo ao Deus de Israel e disse sim para uma vida completa
completamente nova. Ela entrou de cara no desconhecido e ela recebeu milagres maravilhosos, lindos. A vida dela se transformou assim, ó, 180 graus. Eu gosto de fazer isso, né? Os 180 graus. Tava indo pra cá, começou a ir pra cá e a vida dela ficou 1000 vezes melhor. Ganhou marido, ganhou família, ficou próspera, tudo porque ela disse sim. Um outro exemplo do sim de Deus que eu quero trazer aqui é a Abigail, que eu citei algumas vezes. Depois de tudo isso que eu citei, o marido dela acabou morrendo, ela ficou viúva. Davi se lembrou daquela mulher, porque ela é uma fonte de sabedoria. E Davi chamou ela para se casar com ele. Você quer casar comigo? E ela disse sim. Um último exemplo que eu quero trazer para vocês aqui do sim de Deus é Esther. Quando seu primo Mordecai fala com ela o que estava acontecendo, o perigo de vida que o povo de Israel estava correndo, ela disse sim para ser a principal intercessora, entrar na presença do rei sem ser chamada, correndo o risco de morte. Ela disse sim. Acabou salvando não só a si própria, mas a toda uma nação. E finalmente, a última, sétima característica de todas essas mulheres maravilhosas da Bíblia que eu quero apresentar aqui é o quê? Elas deixaram a sua parentela. Na verdade, isso não aconteceu só com essas mulheres. Vários homens da Bíblia também tiveram que deixar a sua parentela. O famoso Abraão, lá de Gênesis 12, né? Deus fala para ele, deixa a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai. Isso aconteceu com Abraão e com várias pessoas. E com várias pessoas na Bíblia. Sara, esposa de Abraão, é o nosso primeiro exemplo aqui. Abraão e Sara estavam ali, tendo a sua vida normal, do dia a dia. E Deus um dia chega, Gênesis 12, deixa a tua terra, a tua parentela e a casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gente, eles nem sabiam que país que era, mas eles foram. E Deus trabalhou com eles, dentro deles, no caráter deles, melhorando o relacionamento que eles tinham com Deus, aprendendo a discernir, a ouvir a voz de Deus. E um milagre aconteceu. De um casal já idoso e estéril, Deus deu um filho e dele saiu uma nação, a nação de Israel, que está aí até hoje. Outro exemplo que eu acabei de citar foi Rebeca, uma jovem, talvez bem jovem, talvez até adolescente, disse sim para se casar com um homem que nunca tinha visto, saiu da sua terra, deixou o pai, deixou mãe, deixou ali tudo que ela conhecia para algo completamente novo. Como Ruth também, que eu citei algumas vezes e é um exemplo também, essas mulheres saíram de uma nação e mudaram para uma outra, um outro país, sem conhecer a cultura, comida, língua, nada, tudo era novo. E a vida delas foi transformada para muito, muito melhor. Raabe, depois que disse sim e foi salva pelos israelitas, passou a viver ali com a nação de Israel, nunca mais voltaram para o país onde elas tinham vindo. Existe um segredo aí quando você diz sim para Deus, para o propósito de Deus, para algo que Ele colocou no seu coração e deixa coisas para trás e talvez até pessoas para trás. Pessoas que você ama, todas essas pessoas deixaram suas famílias, mas a aliança dessas pessoas com algo maior, com um propósito, foi mais forte. Todas essas mulheres, esses nomes que eu citei aqui, foram recompensadas. E elas ganharam o que elas não podiam perder. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreva no canal porque temos postado vídeo todas as semanas. Um beijo da Pri e até semana que vem. Tchau!